Tecnologia. Olha, assim você me deixa envergonhado. Por quê? Por quê? Sim. Uma coisa é falar em público, outra coisa é ser gravado. Houve época, sim, em que eu, se me pusesse aqui na frente, eu travava. Eu fechava a língua e não saía absolutamente nada. Hoje eu já perdi a vergonha nesse aspecto, mas quando fala que vai gravar, ainda tem outros 500. Gente, a razão da nossa conversa, meu amigo, o que sucede aqui? Foi. A tecnologia, quando funciona, é uma maravilha. O motivo da nossa conversa na manhã de hoje é esta lição, Nas Pegadas do Cristo, que eu vou buscar nesta obra aqui, Ave Cristo, um romance de Emmanuel, transmitido ao nosso companheiro Chico Xavier. O Emmanuel, ele transmitiu 5 romances nesta série através de Chico. O primeiro deles é há 2000 anos, o segundo 50 anos depois, o terceiro Paulo e Estevão, o quarto Ave Cristo e o último Renúncia. Então fica a sugestão para vocês para lerem estes romances e deles extraírem as lições de que nós precisamos. E estas obras, elas são para serem lidas e relidas periodicamente, a fim de que nós possamos compreender como é que funcionava, não é, os ensinamentos do Cristo naquela época, nos primeiros anos do cristianismo, não é? O cristianismo puro, como a doutrina espírita chama, não é? Como é que era a postura dos cristãos daquela época, porque eles são exemplos para a gente, mesmo que hoje não sejamos atirados às feras, nem queimados vivos, mas que nós aprendamos a compreender o Evangelho de Jesus na mesma dimensão daqueles primeiros cristãos. E eu peguei só um pedacinho, né? A introdução que Emmanuel traz para nós nesta obra, para que a gente possa trabalhar. Nós não vamos ver a história destes personagens. Quinto Varro, espírito que já tinha condições morais de não necessitar continuar reencarnando por aqui, mas que pede autorização ao plano espiritual para que ele pudesse voltar a reencarnar e ajudar o seu filho Tassiano, que ainda não tinha se disposto a vivenciar os ensinamentos de Cristo. Lhe é concedida esta oportunidade e ele reencarna como pai deste espírito novamente para auxiliá-lo no seu progresso moral e espiritual. É muito bonito, viu, gente? A primeira vez que eu falei sobre este tema foi em 2012, setembro de 2012. Há 10 anos, né, a gente conversa sobre isso. E, por incrível que pareça, não é, depois de 10 anos, parece que a lição ainda é atual. E tem um detalhe, não é? A obra é de 1953, então não é de agora, não foi escrito recentemente pelo Chico. Já vai completar quantos anos no ano que vem? 70 anos. É isso? Não é? Então, completa 70 anos e a gente... Você quer tentar o seu, ver se ele funciona melhor? Peraí. Deixa eu mudar. Tomara que não. Isso. Olha só o que Emmanuel começa dizendo para a gente. Hoje, 1953, não é 2022. Como no passado, a organização social em decadência, Jesus avança no mundo. A organização social, o que é a organização social, gente? A sociedade em que nós vivemos.
Este é o tecido da nossa sociedade. E a menor célula da sociedade é a família. Então nós podemos entender como a família em primeiro plano e a sociedade em que nós vivemos, na qual nós estamos inseridos, em segundo plano. E ele coloca aqui em decadência, uma expressão que demonstra, olha, os princípios e os valores desta sociedade, eles não estão ou não são elevados. E o relato que Emmanuel faz no decorrer da obra mostra que a sociedade romana daquela época se encontrava assim, em decadência. Se nós formos transportar isso para o ano de 1953, quando foi escrita a obra, nós vamos encontrar efetivamente algumas situações que demonstram que a organização social também pode, em parte, ser entendida desta forma, que se encontra em decadência. E se nós formos trazer para os dias de hoje, nós podemos encontrar aspectos da sociedade que ainda efetivamente não primam por valores morais de natureza elevada, o que demonstra que ainda uma parte da sociedade se encontra adoecida, isto é, em decadência. Apesar disso, Jesus avança no mundo restaurando esperança, fraternidade, de forma que nós possamos construir o santuário de amor que nós necessitamos para colaborar com o trabalho de Jesus aqui no mundo terreno. Então, apesar das dificuldades existentes, Jesus continua no seu trabalho. Ele se propôs a fazer do planeta terreno um mundo de regeneração em algum momento. E nós já vivenciamos na Terra experiências como o mundo primitivo. Muitas experiências. Vivenciamos experiências no mundo de expiação e provas. E muitos de nós vão fazer por merecer continuar reencarnando na Terra já um mundo melhorado a caminho da regeneração. Todos nós? Não. Muitos de nós não vão passar nas provas que escolheram. As nossas provas e as nossas expiações invariavelmente têm a nossa participação na sua escolha quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório. E chegamos aqui, esquecidos daquilo que nós planejamos, não damos conta do recado. Preferimos os hábitos, usos e costumes impregnados na nossa memória espiritual e repetimos o mesmo estereótipo, as mesmas coisas que nós fizemos em reencarnações anteriores. E aí não passamos na prova e não extraímos as lições das expiações que nós vivenciamos aqui. Aí então vamos ter que reencarnar num outro planeta, ainda de expiação e provas. Mas Jesus se dispôs a nos auxiliar no nosso processo evolutivo e a marcha do planeta terreno continua. Estejamos adaptados ou não, participemos dela ou não, construamos em nós este santuário de amor aqui ou não. Isso é escolha nossa. Oportunidade nos é dada. A reencarnação é a dádiva divina que nós recebemos para que nós pudéssemos nos reeducar. Educar e construir sentimentos felizes. Coisa que muitas vezes, essas oportunidades nós desperdiçamos em outras reencarnações. Por isso esta é a melhor reencarnação que a gente tem. Porque nela nós temos a oportunidade de mudar, de fazer um futuro diferente. Não estou dizendo que seja fácil, viu gente? Em hipótese alguma. Diz Emmanuel para a gente, enquanto a perturbação se alastra envolvente, enquanto a ignorância e o egoísmo misturados erguem trincheiras de incompreensão e discórdia, será que isso está tão desatualizado assim?
não é? Apesar de escrito, não é, em 1953, fazer referência a um período de 200 anos da era cristã, será que hoje a gente ainda não encontra perturbações que nos envolvem? Será que não encontramos ignorância e egoísmos misturados com a incompreensão e a discórdia? Se nós não tivéssemos, não é, esta fotografia da humanidade no dia de hoje, como é que eu posso justificar que nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia em pleno século XXI? Como é que nós temos ainda uma guerra entre Israel e a Palestina? Que não é de agora, né? A da Rússia começou no início deste ano, mas Israel e os palestinos, eles estão em guerra há décadas. Não é de agora. Como é que nós justificamos que vivemos um período tão conturbado da nossa existência na área política, e aqui não vamos enveredar pelo caminho da política, porque não é mérito da doutrina espírita, mas por conta da política, nós chegamos a nos desentender dentro do mesmo grupo familiar, e muitas vezes nos afastamos dos nossos familiares por causa de compreensões, de entendimento diferentes a respeito do que um fala e do que o outro diz, fazendo com que os membros da mesma família se mantenham separados. Isso acontecia antigamente por conta da religião, hoje por conta do ambiente político, não é? Então, se eu for olhar em São de Emmanuel, não é, onde prevalece ainda a ignorância e o egoísmo, não é, a incompreensão e a discórdia, e eu não posso afirmar que isso é no coração de nenhum de vocês, porque cada um só é responsável pelas próprias escolhas. Então eu sou somente responsável pelas minhas escolhas. E estes germens, eles estão aqui dentro, não é? Sou eu que preciso rever a minha ou as minhas atitudes, as minhas escolhas diante da minha própria consciência e ver o quanto eu estou contribuindo para que o reino de Deus fique mais distante do planeta terreno. Se ele estiver distante do meu coração, logicamente eu vou estar distante da possibilidade de contribuir para que o reino de Deus se instale efetivamente. Diz Emmanuel para a gente, olha só, voltando aqui, entre os homens quebram-se as fronteiras do além. Então, a dificuldade existe, e a gente vê que ela existe desde sempre. Existia na época de Quinto Varro de Tassiano, que é relatado para nós aqui. Existia em 1953, quando Emmanuel trouxe esta obra, e a gente vê que continua existindo ainda hoje. Então, não é? Quebram-se as fronteiras do além, vem o mundo espiritual, não é? Os vivos da eternidade. Não é? A gente tem o hábito de falar, né, os mortos, e olha como Emmanuel coloca para nós, os vivos da eternidade. Por quê? Porque o corpinho aqui, ele morre, ele se desintegra, e o espírito é imortal. Então, quando o corpo morre, o espírito em plenitude volta, não é, para o local de origem, que é onde nós vivemos a nossa vida real. Aqui nós somos só passageiros, né? De vez em quando a gente vem passar umas férias aqui na Terra, né? Tudo bem que nem sempre essas férias é muito agradável, não é isso? Às vezes, no planejamento, era para ser agradável, mas eu faço tanta bobagem, me distancio tanto das leis de Deus, que aí a existência fica bastante difícil. Mas de qualquer forma, a escolha é minha, não é? Não é que Deus quer me castigar por isso. Mas a espiritualidade, que são os vivos da eternidade, não é, se expressam sempre tentando nos auxiliar da melhor forma possível, não é? De forma consoladora, de forma convincente, proclamando duas coisas: a imortalidade soberana. Sim. Por quê?
Porque muitos de nós ainda falam mais ou menos assim, não é? O meu espírito, não é? Ou eu tenho um espírito, e isso significa, estas formas de nos expressarmos, significa que nós não nos damos conta ainda de que eu sou o espírito. Eu não tenho um espírito. O espírito não está aqui do meu lado. Não. Não é? O espírito está aqui. Não é? Então, eu sou o espírito. Eu sou o ser espiritual. E na condição de ser espiritual que eu sou imortal. Só que eu venho, não é, de vez em quando, passar um período de, não é, como é que fala? De aprendizado, que a escola é aqui, não é? Eu venho passar um período de aprendizado aqui na Terra. 40, 50, 60, 80, 100 anos. Variável para cada um de nós. Mas é onde nós temos a oportunidade de mostrar para nós mesmos se aprendemos as lições de tudo aquilo que nós estudamos na espiritualidade. E aí a gente vem aqui para ver se consegue realizar tudo aquilo. O segundo, né, a necessidade, né? Olha, proclama a necessidade da imortalidade, a imortalidade da alma e a necessidade do divino escultor em nossos corações. Quem é que é o divino escultor? Jesus. Eu carrego Jesus no meu coração? Se eu carrego Jesus no meu coração, alguém pode me explicar por que eu fico irritado? Por que eu fico com raiva? Por que eu fico magoado? Por que eu fico ansioso? Por que eu fico angustiado? Por que de vez em quando eu descreio em Deus, na misericórdia divina? Porque se eu trago Jesus no meu coração, eu não vou carregar nada disso, nem aqui dentro e nem aqui dentro. Eu vou estar sempre confiante de que esteja tudo bem, ou eu esteja vivendo momentos de dificuldade, vai estar tudo bem também, porque Deus está no comando de tudo. Jesus sabe o que está acontecendo, não é? E Ele está ali me sustentando. Não foi isso que, não é, o Polis falou para a gente na prece que ele fez? Não é? A espiritualidade está aqui presente, que conduz este trabalho na Casa Bezerra de Menezes, nos auxiliando nesse instante. Os mensageiros do Cristo nos acompanham em todos os momentos da nossa existência. Nunca estamos sozinhos, gente. Nunca. Mas será que eu me dou conta disso? Será que eu trago Cristo efetivamente no meu coração? Tem um livro, agora eu não me lembro o nome, onde eu sei que a lição é o diálogo, não sei se é opinião espírita, agora eu não lembro, gente. É um diálogo, não é, de Eurípides Barçanufo com Jesus. Onde Eurípides, não é, um trabalhador da seara espírita da cidade de Sacramento, Minas Gerais, não é, imagina, encontrando-se com Jesus, entretendo um diálogo com ele. Não é? Ele viu Jesus triste e pergunta para Jesus, não é, por que Jesus chorava naquele instante. Não é? Se era por conta, não é, dos espíritos aqui reencarnados na Terra. E Jesus, depois de alguns instantes, olhando para Eurípides, responde, não é, que chorava pelos muitos que lhe conhecem os ensinamentos, mas não os vivenciam nas atitudes. E estes somos nós, espíritos espíritas aqui reencarnados. Conhecemos os ensinamentos do Cristo. Às vezes sabemos em que capítulo, em que parágrafo estão aqueles ensinamentos. Mas na nossa vida de relação com as pessoas que nos cercam, nós não colocamos em prática estes ensinamentos. Então a proposta de Emmanuel para nós
É que nós aprendamos aqui trazer Jesus para os nossos corações, o que significa vivenciar os ensinamentos do Cristo na nossa vida de relação com as pessoas. Então, se eu estiver ansioso por alguma coisa, eu preciso me perguntar qual a razão desta ansiedade. Eu preciso ficar ansioso? Aquele acontecimento depende efetivamente de mim ou depende de outras pessoas? O Adão Nonato, da Rádio Boa Nova, falava para a gente: olha, se depende de você, vai e resolve. Não fique esperando. Se não depende de você, coloca nas mãos de Deus e segue o teu caminho. Não vai adiantar nada você ficar ansioso. Agora, por que é que eu fico ansioso? Vocês já se perguntaram isso? Invariavelmente tem uma razão. Pode ter mais de uma, mas invariavelmente 90% dos casos é por conta de uma razão. É que eu quero que aquilo aconteça do meu jeito e para quando eu quero. E os desígnios de Deus não vão levar isso em consideração, viu, gente? Lamento dizer para vocês, que as coisas vão acontecer do jeito que Deus entende que elas precisam acontecer. Agora, eu posso forçar a barra, sem sombra de dúvida. Sim, eu posso mover céus e terras para que as coisas aconteçam daquele jeito. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo isso, movendo céus e terra para que aconteçam daquele jeito, naquele momento, que é aquilo que a pessoa quer. Sim. Às vezes as coisas vão acontecer efetivamente. Acontece no primeiro momento e a pessoa quebra a cara no segundo momento. Porque não era para ser daquele jeito. E aí eu fico ansioso porque eu quero isso. Será que vale a pena eu ficar ansioso? E hoje a síndrome da ansiedade de graça solta no planeta Terra, não é só no nosso país, não. E eu nem me dou conta de que a ansiedade gasta uma energia que eu devia estar acumulando para outros momentos da minha existência, para viver experiências realmente difíceis. E não por mero capricho de querer que as coisas aconteçam do meu jeito, para quando eu quero. Hoje, como ontem, Jesus dispensa as nossas guerrilhas de palavras, as nossas tempestades de opinião, o nosso fanatismo intolerante e o nosso exibicionismo. E, invariavelmente, estas são as posturas que nós adotamos na nossa vida de relação com as outras pessoas. Se eu escolhesse uma postura diferente, haveriam muito menos conflitos nos relacionamentos entre as pessoas, dentro das famílias. Mas não. Como eu sou muito importante, e sendo eu uma pessoa extremamente importante, aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu falo é mais importante do que aquilo que vocês pensam, do que vocês sentem e do que vocês falam. E ao achar ou entender ou enxergar a vida dessa forma, o estrago está feito. Porque o entendimento vai ser muito difícil. E a discórdia vai campear solta no nosso relacionamento. Quer seja dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalhadores na casa espírita. Não é porque somos trabalhadores da casa espírita que somos melhores do que outros, não, viu, gente? Na hora do vamos ver, na hora que aparece a oportunidade de nós vivenciarmos a experiência e colocarmos à prova se eu já tenho assimilado o aprendizado dos ensinos do Cristo, muitas vezes eu ainda faço bobagem. Muitas vezes eu ainda escolho ficar ansioso. Muitas vezes eu ainda escolho ficar irritado. E aí, eu sou tão, qual a expressão que eu podia utilizar? Tão infantil, que eu falo que o outro é que me deixou irritado, o outro é que me deixou nervoso, o outro é que me deixou... Não. Eu fico porque eu quero ficar, porque eu gosto de ficar, porque isso me traz prazer, me traz algum tipo de satisfação. E eu não me dou conta disso. Muitas vezes, para poder vencer essa dificuldade, eu preciso até buscar ajuda terapêutica. Preciso
ir no psicólogo para poder vencer essa dificuldade. Parece absurdo, não é? Eu ter prazer em ficar irritado, ficar nervoso, ficar magoado, ficar militar. Mas é assim que nós funcionamos. É assim que o nosso psiquismo age diante de situações da existência terrena, que mostram que nem sempre eu escolho vivenciar os ensinamentos do Cristo quando a dificuldade no meu relacionamento aparece. Eu vou para aquela situação de reencarnações anteriores. Invariavelmente, eu procuro me proteger. E depois, contra-atacar. Não é assim a arte da guerra? Primeiro eu me protejo e depois eu ataco. Mas o relacionamento é uma guerra? É, gente? Não. A vida de relação é para que a gente possa construir experiências felizes. Para que a gente possa construir laços de amizade e laços de afeição. Não de desentendimento. Não de distanciamento. Mas ainda a gente teima em viver as situações do passado. Não é? E estas posturas diante da vida só dificultam a nossa existência. E nos afastamos por conta de falta de entendimento, por pontos de vista diferentes, porque ainda não escolhemos vivenciar os ensinamentos do Cristo. Se eu tivesse um pouquinho mais de visão, eu não iria me deixar levar por situações de momento que me afastassem do outro ser humano. Principalmente porque uma das coisas que Jesus ensina para a gente é que nós tenhamos respeito pelas ideias do nosso semelhante. Quando ele diz, faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, se eu acho que preciso do respeito do outro, eu preciso também respeitar este outro. E se eu achar que esse mundo não tem mais jeito? Porque tem gente que acha isso, né? Que do jeito que nós estamos vivendo, do jeito que as coisas estão, né? Está tudo destrambelhado, né? Que a vaca está indo para o brejo, numa expressão rude e grosseira. Será que está mesmo a vaca indo para o brejo? Olha o que Emmanuel diz para a gente. Por mais que desenfreie a tormenta, né? Cristo está ali pacificando os corações da gente. Pelo menos tentando, né? Cristo não desanima de nenhum de nós. Os seus mensageiros estão sempre ao nosso lado, prontos a nos auxiliar, no momento em que nós abrirmos a comporta dos nossos pensamentos, para que eles possam nos influenciar de forma positiva. Mas é preciso que eu abra, né, os meus canais de recepção. Enquanto eu me mantiver no meu pensamento cristalizado, achando que só eu tenho razão, dificilmente isso vai acontecer. Por mais negrejei a sombra, e muitas vezes, né, a espiritualidade inferior, né, tenta furar todos os esquemas do que o mundo espiritual superior faz, né, das possibilidades que eles nos oportunizam, né. Mas por mais que as coisas estejam, né, parecendo que, né, a vaca vai para o brejo, Cristo está ali derramando luz e bênçãos sobre a humanidade terrena, sobre cada um de nós, para que no momento em que nós abramos a nossa mente, a ajuda chegue. E basta, gente, nós pedirmos, nós temos a humildade de reconhecer a nossa impotência e pedirmos ajuda. É só isso que basta para a espiritualidade superior ajudar cada um de nós. Não precisa de nenhum malabarismo. Por mais que se desmante em força, né, e nós vemos ainda muita gente achando que é a força que vai resolver tudo, não é isso? Ou a força ou as armas, não é? Cristo reina. Precisamos desarmar os nossos corações, não é? Para que a vida de relação entre nós possa ser mais proveitosa. Enquanto eu for armado, não é? Tentando me entender com quem quer que seja, o
o resultado não vai ser dos melhores. Então, eu preciso desarmar aqui o coraçãozinho, né? Desarmar a consciência, e aí eu tentar resolver qualquer que seja o problema. Armado. A humanidade vem tentando isso desde que nós éramos um mundo primitivo. E até hoje nunca tivemos os melhores resultados. A obra do Senhor, diz Emmanuel para nós, não é? Necessita, na concretização da paz, não é? Pede para a gente, não é? Recursos para que nós possamos auxiliar na construção da paz. Não é? Combustível para a luz. Quem de nós não precisa de luz na presente existência e reclama boa vontade? E aí eu preciso me perguntar, não é? Eu tenho trabalhado pela minha paz e, consequentemente, pela paz daqueles que compartilham comigo esta reencarnação? Eu tenho buscado a minha iluminação? E quando nós estamos aqui, neste ambiente, não é? Este é um dos momentos em que nós estamos buscando a nossa iluminação. Mas não é só nesta atividade. Quando eu me disponho a dar atenção para alguém que necessita de atenção naquele momento, eu estou buscando a luz. Quando eu me disponho a orar por alguém que eu sei necessitado, em dificuldade de qualquer natureza, eu estou buscando a luz. Quando eu me disponho a abrir um livro, sim, que vai me mostrar caminhos para fazer o bem, eu estou buscando a luz. Então, tem várias formas, né, de cada um de nós buscar a sua iluminação própria. O que eu não posso é deitar em berço esplêndido e ficar aguardando que Deus resolva os meus problemas. Porque aí, efetivamente, isso não vai acontecer. Do que é que Jesus precisa, né, para que este reino de Deus possa se estabelecer? De duas coisinhas: braços humanos. Não é? O mundo de regeneração não vai chegar aqui, se instalar, e aí a gente vai vivendo bem bom. Lembrando ainda, não é, que depois de mundo de regeneração nós precisaremos passar pelos mundos felizes. Depois dos mundos felizes ainda tem os mundos celestiais. Então nós temos um sem número de reencarnações. Nem sei dizer para vocês, né, centenas, milhares, milhões ou o que quer que seja. Mas precisaremos ainda de muitas reencarnações pela frente. Não é? Mas para que aqui possa se instalar um mundo de regeneração, Jesus precisa de nós, os braços humanos, não é? E precisa de recipientes na terra. Precisa do coração de cada um de nós, com a vontade fortalecida para fazer o bem mais vezes durante o dia. Nós estamos na infância espiritual. Nós não vamos conseguir ser bons 24 horas por dia. Ainda não faz parte do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E a espiritualidade sabe disso. Por isso é que lá no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, acho que é 4, verdadeiro espírita, não é? Kardec diz para a gente, a espiritualidade fala através de Kardec para a gente. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer as suas más inclinações. Então vejam, que não se espera, a misericórdia divina não espera de nós a angelitude, porque isso não é possível, a não ser quando nós chegarmos nos mundos celestiais. O que se espera de nós é um esforço constante por vencer as más inclinações, os vícios morais, os desejos, as paixões, as sensações. Isso é a proposta. Esforço constante. Por quê? Porque a misericórdia de Deus conhece melhor do que nós
as próprias dificuldades que nós carregamos na presente existência. Então não teria condições de nos transformarmos em seres angelicais aqui. Não. Agora, se eu desenvolver na minha intimidade os esforços constantes para poder fazer o bem mais vezes, está de bom tamanho. O resultado no decorrer do tempo vai ser um espírito melhor. Então, eu serei um espírito melhor quando eu estiver no esforço constante de fazer o bem mais vezes. Quando é que isto acontece? Quando é que eu tenho a oportunidade de fazer o bem? Na minha vida de relação com todas as pessoas, a todos os instantes da minha existência. Todos os dias, Deus concede a cada um de nós inúmeras oportunidades na nossa vida de relação com as outras pessoas de fazermos o bem, de sermos melhores. Quando alguém vem me dar uma butinada na minha canela, o que eu vinha fazendo até o dia de ontem? Eu não sei vocês, mas eu revidava. Era assim, bateu, levou. Né? Não tinha a menor dúvida. Hoje, né, eu já paro. Primeiro eu vou digerir a dor da butinada na canela. Não resta a menor dúvida, não sei como é isso para vocês, mas jogando bola eu já tomei butinada na canela, eu sei que dói para chuchu. Aí, depois disso, né, eu começo a pensar, este companheiro ou esta companheira está passando por um momento difícil? Porque eu não estou passando por um momento difícil neste momento, só estou com a dor na canela. Agora, esta pessoa está passando por um momento difícil? Será que ela sabe, né, que a dor na minha canela aqui está intensa? Provavelmente não sabe. Ela chegou, deu uma butinada na canela, virou as costas, foi embora e está no automatismo da vida dela. Então não comporta eu ficar irritado, chateado, emburrado, melindrado. Não comporta. Que ela possa seguir o caminho dela e que Jesus possa acompanhá-la nessa caminhada, permitindo que ela possa ver que às vezes ela machuca alguém. E eu vou seguir a minha vida sem dar muita atenção para esse problema. Então, se eu conseguir agir desta forma, eu já vou estar mudando a minha atitude em relação ao que eu fazia no passado. Quem sabe eu estarei contribuindo dessa forma, pelo menos um pouquinho, né, para este mundo melhor. Mas Jesus precisa de nós e dos nossos corações, né, sem essa atitude de bater ou levou. Isso daí não nos conduz a nenhum lugar. Temos exemplos, né, ou faltam-nos exemplos de como nos comportar, e exemplos contemporâneos, nem vamos buscar o exemplo de Jesus que está tão distante, né? Mas olha só, o Espiritismo ele revive este apostolado aqui, que clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmo. Assim. Tem uma expressão no futebol, né, que diz para nós, olha, evite de entrar em bola dividida. Não sei se vocês já ouviram. Sabe o que é isso? Né? Você vai dividir a bola com alguém, os dois chutam a bola, né, e aí um machuca o outro. E muitas vezes essa é a nossa atitude na nossa vida de relação com as outras pessoas. Né? Quando eu poderia evitar de entrar na bola dividida, eu faço questão de ir lá, dividir a bola e ir para o confronto. Né? Ir para o confronto, invariavelmente, como na bola dividida, né, um ou os dois saem machucados. Por isso, né, é preciso que haja um sacrifício da nossa parte. Né? Por quê? Porque até hoje eu entrei em bola dividida porque eu gosto do confronto. Né? E não só gosto do confronto, como eu gosto de me sair melhor do confronto. Onde eu mostre que eu sou mais forte que o outro. Por isso que eu vou para o confronto. Porque quando eu já sei que eu vou perder a briga, eu viro as costas e saio de mansinho. Mas não, né? Eu quero sair vitorioso do confronto, então eu vou e entro na dividida. Né? E entro para brigar feio. Como fazia isso, né, a maior parte das vezes? A proposta, né, aqui de Emmanuel para mim, é para que eu possa sacrificar esta minha vontade,
este meu desejo de ir para o confronto, de mostrar que eu sou melhor que o outro, que eu sou mais forte que o outro, para que eu possa dar a minha parcela de contribuição, a fim de que o entendimento e a concórdia exista no ambiente em que nós estamos. Porque senão, mais uma vez, eu vou estar alimentando o conflito que muitas vezes acontece na nossa vida de relação com as outras pessoas. E aí, não vai dar certo lá na frente. Permanentemente, através das diversas oportunidades que nós temos durante o dia, nós somos chamados a contribuir para que as coisas fiquem melhores no meio em que nós vivemos. Gente, não é que acontece de vez em quando, não. Acontece a todo instante. Às vezes, a gente chega ao trabalho pela manhã, e isso aconteceu durante muitos anos em casa, com uma das filhas, mas eu ficava imaginando como é que seria ela, pela manhã, no trabalho dela, na atividade profissional dela. Mas muitas vezes, a gente já está trabalhando, quando chega um companheiro um pouquinho mais tarde, e aí a gente fala aquele caloroso bom dia. Não sei se é normal isso para vocês, tá? Quando a gente fala assim dentro de um elevador no prédio, todo mundo estranha, porque parece que o dia não está sendo bom. Mas quando a gente fala aquele caloroso bom dia, a pessoa olha assim, só se for para você, sabe? Dá uma esfriada na gente que não é brincadeira. Mas o que acontecia antes? Eu tinha vontade de pular no pescoço. Logicamente vocês já venceram essa fase, não é isso? E eu ainda não alcancei esse estágio evolutivo. Mas tinha vontade, poxa, eu estou falando bom dia, o camarada já dá uma resposta atravessada. E realmente, para ele o dia não pode não ter começado também. E aí, eu preciso pensar que ele deve ter dificuldades que eu não estou vivenciando neste momento. E que ele precisa da minha compreensão. Só isso. E aí, na hora do café, eu vou me aproximar dele e vou tentar entender o porquê daquela dificuldade, porque o dia começou tão mal para ele. Aí eu estou ajudando. Agora, se é na base do bateu, levou, a coisa só vai ficar pior depois. Diz Emmanuel para a gente, que a exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos dos apóstolos, então, Emmanuel pede para que a gente olhe como é que eram os filhos do Evangelho no tempo dos apóstolos, 2000 anos atrás, e que nos inspiremos na simplicidade, no amor, em abdicarmos de nós mesmos, em transformarmos os espinhos em flores e pedras em pães. A hora que nos derem uma resposta atravessada, a hora que nos chutarem a canela, a hora que pisarem no nosso calo de estimação, são situações em que nós podemos utilizar estes recursos aqui, começar por não revidando. E depois, vermos em que nós podemos ajudar este companheiro ou esta companheira que naquele momento vivencia uma dificuldade e que talvez não perceba que está nos agredindo. Esta é a proposta de vivenciar o Evangelho e que nós muitas vezes ainda não praticamos. Nos sugere Emmanuel, não é isto? Acima de tudo, Jesus espera de nós o coração e o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço, a atitude de servir. No trabalho mediúnico que nós fazemos em nossa casa às terças-feiras, quando um espírito começa a sua manifestação, nós perguntamos para ele: posso ajudar? É assim que nós começamos o diálogo com o espírito no trabalho mediúnico. Posso ajudar? Independente se ele venha manso
ou se ele venha bravo, querendo arrebentar tudo. Não importa. Eu posso ajudar. Será que na minha vida de relação com as pessoas, quando a outra pessoa está espumando na minha frente, eu olho para ela, e mesmo que eu não fale, porque às vezes só o ato de falar vai fazer com que o vulcão jorre lavas para todos os lados. Será que mesmo em pensamento eu uso de expressão semelhante? Posso ajudar? Este é um espírito de serviço do qual o Emmanuel coloca para nós, sim, que me sugere a reflexão sobre: eu trago na minha intimidade construções de calma, porque eu preciso da calma diante das situações de conflito. Eu tenho construções de calma, eu tenho construções de compreensão, eu tenho construções de tolerância, eu tenho construções de mansuetude, porque eu vou necessitar destes recursos para poder enfrentar as situações desafiadoras que a vida vai me colocar, ou que vão aparecer diante de mim, para que eu possa, com estes recursos, vivenciar o ensinamento de Jesus. Se eu não tiver a calma, a compreensão, a tolerância, a indulgência, a mansuetude, eu vou partir para cima. E aí, eu perdi a oportunidade. Perdi provavelmente mais uma oportunidade de fazer o bem, de seguir as pegadas do Cristo, que é esta proposta, de viver o seu Evangelho na minha convivência com todos os espíritos que me acompanham nesta reencarnação. E às vezes vocês podem falar: poxa, mas tem determinadas circunstâncias que eu consigo fazer isso, tem determinadas circunstâncias que eu ainda não consigo. Com determinada pessoa eu consigo, mas tem pessoa que o negócio pega, e é muito natural que isso aconteça. Nós estaremos dentro da normalidade. Só que isto mostra para nós que os desafios são aquelas circunstâncias e aquelas pessoas com quem nós temos muito mais dificuldade de conseguir conviver. E são estas circunstâncias e estas pessoas que demandam a nossa atenção, o nosso cuidado, para que nós consigamos, com elas, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Elas têm que ser o nosso foco. Não precisamos ter desesperadamente a intenção de resolver todos os problemas que trazemos. Não é o caso. Mas estas pessoas e estas circunstâncias demandam uma atenção especial da nossa parte para que a gente possa vencer a dificuldade. Para que nós possamos viver um ensinamento de Jesus, que diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Quer dizer, nesta reencarnação. Se reencarnamos juntos, é porque precisamos nos reajustar enquanto aqui estamos. Esta é a proposta de Emmanuel nesta introdução do livro Ave Cristo para a gente, para que nós possamos, com bastante esforço, mas com muita vontade de acertar, continuarmos seguindo as pegadas do Cristo. Que Jesus possa abençoar e iluminar a todos nós nesta manhã de domingo. Obrigado, gente. Agradecemos ao Cláudio pela excelente explanação, profunda. Traz muito para o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Lembrarmos realmente que Cristo espera de nós, está conosco, e boa parte do que nós vivemos, às vezes a gente esquece inclusive de que nós somos, como o Cláudio falou, espíritos. E quando nós nos lembramos disso,
vivenciamos, nós como espíritos que somos, muda completamente o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar. O Evangelho de hoje que nós lemos, ele vem bem ao encontro do que o Cláudio falou, né? Que Jesus disse, dá é outra, se alguém lhe bater na sua face, dá é outra. É aquela coisa de não evitar. Porque quando alguém lhe bate a face, é uma energia negativa. Suponhamos que é uma energia menos 10. Se eu vou lá e revido, estou colocando outra energia menos 10. E aquela negatividade vira menos 20. Se eu vou com uma energia positiva, mais 10, aquilo tudo se anula. Não é interessante? Por isso que Jesus pede para dar outra face, né? Para anular aquela energia negativa. Nós estamos num clima de harmonia aqui nesse ambiente, né? Vamos aproveitar isso. A espiritualidade está nos proporcionando. Então vamos fazer agora o nosso passe coletivo. Chamar a Ana aqui. Bom dia a todos. Passe é um ato de amor para que possamos usufruir da melhor forma dessa experiência, dessas energias. Vamos fechar nossos olhos, tentar nos aquietar e buscar nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos vibrar para levar essas energias para fora desse ambiente. Vibremos inicialmente pela nossa casa espírita Bezerra de Menezes, por todos que aqui trabalham, todos os voluntários, todos que aqui frequentam, e também pelo educandário, né? Todas as crianças que aqui frequentam. E agora vamos imaginar, visualizar o nosso lar. Vibremos pelo nosso lar, passando por todos os cômodos e atingindo com essas energias do bem as pessoas que ali se encontram. Passando por cada vibremos pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, bairro em que vivemos. Vibremos também pelo nosso local de trabalho ou estudo, por todos que ali trabalham, nossos colegas. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, nossos dirigentes, administradores. Vibremos pelo nosso país, Brasil. E agora vamos visualizar o nosso planeta. Visualizamos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir todos aqueles que mais
necessitam. Vivemos por pessoas passando por situações de fome e extrema pobreza. Vibremos por pessoas enfermas, buscando a cura em hospitais. Vibremos por pessoas em situações de guerra, conflito. Vibremos por todas as pessoas passando por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, para que todos possam alcançar, receber tudo aquilo que mais necessita para o seu desenvolvimento. E agora, vamos pedir licença para vibrar também por nós mesmos, para que nós possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Se conosco, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, hoje e sempre. Assim seja. Bom, então agora nós vamos dar início aos nossos passes individuais. Quem quiser tomar, é só aguardar nas poltronas que nós vamos chamando. Lembrando que às terças-feiras, às 20 horas, nós estamos também tendo nosso Evangelho, estudo do Evangelho. Então basta comparecer às 20 horas. E quem não for ficar, então, desejamos aí um ótimo domingo. Quem for ficar depois do passe, um ótimo domingo, uma ótima semana também.